Bom dia! Aqui nós estamos para ouvir, a palavra de Deus, saber o que Deus quer falar aos nossos corações e creia que o que Deus vai falar conosco hoje é a palavra que nós precisamos para viver, para vencer. Entenda que é para vencer mais esse dia. Todos os dias nós temos uma batalha, todos os dias nós temos uma luta. E todos os dias precisamos ouvir a voz de Deus para vencer as dificuldades, as tribulações de mais um dia. Pai, no nome de Jesus eu te peço, abre o nosso entendimento, fala conosco, Senhor, porque nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Precisamos entender o que o Senhor quer de nós. Então, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, nos conduza, Pai, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Nós precisamos do Senhor. Fala conosco no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer a leitura aqui no livro de 2 Timóteo. O capítulo é o 2 e o versículo é o 3. Aqui Paulo ele escreve uma carta a Timóteo, contando, dizendo para ele que nós precisamos suportar, suportar a dor, suportar o sofrimento, que nós precisamos, como um bom soldado de Cristo, lutar as nossas milícias e ajudar, de acordo com aquilo que nós conseguimos, nós precisamos ajudar, aqueles que estão passando por lutas, passando por dificuldades. Olha o que ele diz aqui, em 2 Timóteo, no capítulo 2, e o versículo é o 3. Sofre, pois comigo, as aflições como um bom soldado de Cristo. Entenda, Paulo, ele foi um homem que ele sofreu muito. Ele foi preso, ele foi humilhado, ele naufragou. Nossa, aconteceram tantos desastres com Paulo, mas ele não desistiu. Sabe qual foi vamos dizer, o combustível de Paulo? A fé. O combustível de Paulo foi crer que Jesus está com ele, que Jesus estava o tempo inteiro com ele. A fé é o combustível que nós precisamos para vencer. A palavra de Deus diz que aquele que se aproxima de Deus, aquele que se aproxima de Jesus, ele precisa crer que Jesus existe e que Jesus ele é galardoador, ou seja, ele é recompensador. Jesus ele recompensa, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele nos recompensa, mas entenda, para ver uma recompensa, eu preciso crer. Eu preciso ter fé, eu preciso persistir, entender que o diabo ele é um derrotado, mas ele vai tentar falar ao meu ouvido, ele vai tentar me corromper. Eu não posso permitir isso, eu não posso aceitar que ele venha dizer mentiras ao meu ouvido, à minha mente, ao meu coração. Eu não posso aceitar, eu tenho que dizer, sai de reto, Satanás. Jesus, quando ele foi levado ao deserto, 40 dias ele estava sem comer. Satanás ele chegou lá e disse, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E Satanás disse para ele, está escrito. Jesus disse para ele, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. A boca de Deus é a palavra. Essa é a boca de Deus, é a palavra de Deus. Aí ele disse, se você se prostrar e me adorar, todo esse reino eu vou te dar. Ele colocou Jesus num pilar, num patamar bem alto e disse para Jesus, olha, se simplesmente se prostrares e me adorar, tudo isso eu lhe entregarei. Aí Jesus disse para ele, somente a teu Deus adorará, somente a Ele
se dobrará. Nós só podemos nos dobrar na presença de Deus, aos pés do Senhor. Nós não podemos nos dobrar ao que o demônio está dizendo, ao que os espíritos imundos estão dizendo muitas vezes na nossa mente, na nossa cabeça. Não podemos nos dobrar, não. Ele está falando, mas ele é um mentiroso. Temos que mostrar para ele que ele tem que cair por terra com a mentira dele, que ele tem que sair e que nós somos fortes, que nós vamos guerrear a luta daqueles que estão precisando de ajuda. Porque nós cremos que quando nós precisamos de ajuda, o Senhor Jesus, ele vem para nos ajudar. Mas nós precisamos crer na palavra. Precisamos acreditar que tudo que está escrito aqui é verdade. E Satanás, ele ainda disse para ele que era para ele se jogar daquela altura. Se jogue, se lance, porque o Senhor, ele vai dar ordem aos teus anjos para te segurar. E aí Jesus virou para ele e disse: não tentarás o Senhor seu Deus. Está escrito na palavra também, Satanás. Eu não vou tentar, meu Deus. Eu não vou tentar o meu Pai. Nós não podemos tentar a Deus. Nós não podemos fazer o que o diabo está mandando. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, obedecer o que Deus está dizendo. Se Deus está dizendo, eu sou contigo, creia, ele é contigo. Se ele está dizendo, te esforça que eu vou te ajudar, se esforça. A tentação vai vir? Ela vai vir, porque o diabo, ele não vai desistir tão fácil. Ele não vai desistir tão fácil, mas entenda, ele é um perdedor. Ele é um derrotado. Ele vai tentar, por quê? Porque ele precisa tentar para ver se ele consegue derrubar a sua fé, mas não deixe. Não permita que ele derrube a sua fé. Porque Deus é poderoso para nos ajudar e ele está conosco. Mas nós precisamos crer no que está escrito na palavra. Quando ele vier com a tentação, você diz para ele, você é um derrotado, eu te amaldiçoo, sai daqui em nome de Jesus. Está escrito, maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Eu preciso ter essa fé, essa certeza de que maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Por quê? Porque quando eu creio, a palavra de Deus diz que o diabo, ele vai embora. Ele vai tentar, mas ele não vai conseguir te vencer. Ele tentou Jesus no deserto, mas Jesus disse para ele, olha, não vou me dobrar a você, eu não vou aceitar suas mentiras, eu não vou tentar o meu Deus. E o diabo, ele foi embora. Sabe quando o diabo vai sair da nossa vida, da nossa casa, da nossa vida, da nossa família? Quando nós persistirmos. Deus, ele é o Deus do impossível. Enquanto você tiver força para lutar, ele vai dizer, filha, vai que eu sou contigo. Continua. A vitória já é sua, está bem ali na frente. Continua, minha filha, continua. A sua vitória está bem ali. Continue. Diga para ele, você é um mentiroso. Na minha vida você não vai viver. Na minha casa você não vai reinar. Na minha família você não vai reinar. Você é um mentiroso, um derrotado. Sai em nome de Jesus. Na minha vida você não vai ficar. Maior é o que está comigo. Deus é todo poderoso e ele diz na palavra dele, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Então eu não vou ser atingido, porque o meu Deus, ele é maior do que o que está no mundo. O diabo é o que está no mundo e Deus é maior do que o que está no mundo. Se Deus é maior, a vitória é do maior, a vitória é do vencedor e o vencedor é Jesus Cristo. É Ele que nos traz a vitória, é Ele que nos traz a força, é Ele que nos ajuda nas nossas batalhas, é Ele que nos dá força. É por isso que Paulo diz, suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Suporte, eu estou aqui para te ajudar. Suporte comigo, nós estamos juntos em oração, mas entenda, quem precisa lutar contra o que está dizendo, as mentiras que o Satanás está dizendo, quem precisa lutar, sou eu que estou sendo afligida. Eu preciso dizer, saia em nome de Jesus, maior que está comigo do que o que está no mundo. Eu preciso crer no que eu estou dizendo. E quando eu creio, o nosso Deus, que é o Deus do impossível, ele entra em ação. E ele vai trabalhando e modificando toda a nossa vida, entenda?
quando o inimigo ele te atenta, ele te perturba muito, é porque ele entende que ele já perdeu. Ele entende que Jesus ele já entrou na sua casa, ele já entrou na sua vida e agora não tem mais espaço para ele. Então ele está desesperado. E ele quer deixar você também desesperado. Não se desespere. Não tenha medo. Jesus ele fala na palavra: não temas, eu sou contigo. Não te assuste, porque eu sou teu Deus. Não se desespere. Não se desespere. Por quê? Porque Deus está trabalhando a seu favor. Aqui no livro de Salmo 91, aqui Davi, ele ficou enfermo. Aí a palavra de Deus, ela diz assim, ó: uma doença má se lhe pegou, pois que está deitado, não se levantarás mais. Olha o que o diabo diz para ele. Você está enfermo, Davi. Você vai morrer, Davi. Você está doente. Você não vai se levantar mais daí. Olha o que o diabo diz para ele. E sabe o que ele disse? Não. Maior que está comigo do que o que está no mundo. Meus amigos, as pessoas que estão à minha volta, elas podem não acreditar, mas a partir do momento que eu creio, eu vou ver a glória de Deus. Eu vou ver a minha cura, eu vou ver a minha libertação, eu vou ver a salvação da minha casa, eu vou ver a salvação da minha família, mas eu preciso crer. Quando eu me aproximo de Deus, eu preciso crer que Ele existe e que Ele é galardoador. Galardoador é recompensador. Ele nos dará a vitória, Ele nos dará a autoridade que nós precisamos no nome de Jesus. E como que nós temos isso? Através da fé. É através de crer que Jesus, Ele já levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades naquela cruz e que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele já levou toda essa perturbação, toda essa tentação. É algo que o inimigo está tentando fazer com que você acredite que exista, mas entenda, não existe. Não há mais tentação na sua vida. Não há mais essa perturbação, sabe por quê? Porque Jesus ele já te libertou, Jesus ele já te curou, mas agora ele precisa que você creia. E como que eu creio? Confessando a palavra. Eu preciso suportar esse sofrimento. Suportar é dizer: demônio, vai embora, em nome de Jesus, você é um derrotado. Maior que está comigo do que o que está no mundo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido, porque Deus é maior e Ele é o meu Deus. Jesus, Ele levou todas as minhas enfermidades. Jesus, Ele levou todas as minhas dores e Ele diz que eu iria sofrer. Mas esse sofrimento é por amor. Eu vou sofrer porque eu amo Jesus e eu vou guerrear essa luta. Eu vou dizer: demônio, pode ir embora. Pode ir embora com seu pensamento diabólico. Pode ir embora com seus pensamentos tortuosos. Pode ir embora com suas palavras negativas. Aqui ninguém vai morrer. Aqui ninguém vai permanecer incrédulo. Aqui ninguém vai permanecer sem fé. Eu creio em Deus, eu creio no Senhor Jesus, eu creio na ressurreição dele. E eu creio que quando ele diz para mim que maior é o que está comigo do que o que está no mundo, é isso que acontece na minha vida. O crescimento de Deus e a diminuição dos espíritos imundos, a diminuição das palavras negativas, a diminuição das trevas. E cada vez que você confessa a palavra de Deus, ele diminui mais. Quando você confessa a palavra de Deus, ele diminui mais, porque ele é um derrotado. Maior é o nosso Deus. Quando Davi, ele ficou doente, ele entendeu que maior é Deus. A doença é algo que o inimigo tenta colocar na nossa vida, mas ela só vai ficar se eu aceitar. Ela só vai ficar se eu permitir. Eu não permito. Que Deus, ele me ensina, Jesus, ele me ensina que Jesus, ele morreu naquela cruz para levar as minhas dores, as minhas enfermidades, as minhas doenças. E eu preciso acreditar que Jesus, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele pegou a chave do inferno e ele levou e entregou na mão de Deus. O diabo é tão derrotado que nem a chave do inferno ele não tem. E você precisa entender.
Um derrotado que não tem nem casa, ele nem casa, nem a chave da casa dele ele não tem. Essa chave pertence a Deus. Sabe por quê? Porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E o que está conosco? O sangue de Jesus, o Espírito Santo e Deus. Nós temos uma trindade com a gente. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos eles estão conosco. É por isso que Paulo ele fala, suporte comigo o sofrimento como um bom soldado. O bom soldado ele não desiste. O bom soldado ele não desanima. O bom soldado ele não dá ouvido ao que o inimigo está dizendo. O inimigo está dizendo que você está perturbado. O inimigo está dizendo que você não vai conseguir. O inimigo está dizendo que você tem que se matar, que você tem que morrer. Diga para ele, você é um derrotado, você é um mentiroso. Maior é o que está comigo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Mas eu não vou ser atingido. Meu Deus, Ele já está comigo, Ele já me levantou dessa situação. Ele é um Deus forte, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus todo-poderoso, Ele é o Deus do impossível. E eu preciso crer nisso, porque quando eu confesso, eu estou crendo. E quando eu estou crendo, o diabo ele tem que fugir. Assim como ele fugiu de Jesus lá naquele deserto. Sabe, ele foi lá e ele tentou dizer para Jesus que era para Jesus adorar ele. Ele tentou dizer para Jesus que era para ele transformar as pedras em pão, porque estava escrito na Bíblia. Ele tentou dizer para Jesus que era para Jesus se jogar, que Deus ia segurar ele. E Jesus disse, não, eu não estou aqui para te obedecer, Satanás, você é um mentiroso. Eu estou aqui para ouvir a voz de Deus. E Deus, ele fala, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. Todos os dias da tua vida eu estou com você. E você precisa acreditar. Eu preciso acreditar. Nós precisamos acreditar o tempo inteiro. Quando eu clamo a Deus, Ele está junto comigo. Quando eu peço para Deus me fortalecer, me ajudar, Ele está ali junto comigo, eu preciso crer nisso. Eu preciso colocar minha confiança no que está escrito na palavra. Se Paulo está dizendo, suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Eu e você, nós somos soldados de Cristo Jesus. E Paulo ele está dizendo, olha, nós vamos suportar o sofrimento. Nós iremos sofrer, mas nós iremos suportar por amor a Cristo. Porque Cristo ele sofreu demais. Ele apanhou, ele foi xingado, ele foi escarnecido, ele foi zombado, penduraram ele naquela cruz, colocaram vinagre para ele beber quando ele estava com sede. Ainda assim ele não guardou mágoa, ele não guardou ressentimento, ele perdoou todos aqueles que fizeram aquilo com ele. Por quê? Porque ele é Deus. E ele nos ensina a fazer como ele. Como ele sofreu por amor a nós, nós também precisamos suportar o sofrimento que vem na nossa vida. Entenda, você não está sozinha. Todos os homens e mulheres de Deus estão junto com você. Orando, buscando, te ensinando o caminho. Qual é o caminho? O caminho da fé, o caminho da persistência, o caminho de confessar a palavra. Se Deus está dizendo que é para você sofrer junto com alguém, o sofrimento daquela pessoa, suporte. Sofra junto. Ore junto, clame junto, peça a Deus para ajudar, para abrir o entendimento, mas entenda, o sofrimento, ele é algo que traz crescimento. Após passar toda essa luta, após passar toda essa adversidade a qual você está enfrentando, você vai ver o quanto a sua fé cresceu. E isso agrada ao coração de Deus. É a sua fé que vai te proporcionar maiores vitórias. Creia no que Deus está dizendo para você. Suporte esse sofrimento. Confesse que Jesus Cristo é o Senhor e Ele é o Salvador da sua vida. Ele é o Salvador da sua alma. Ele é o dono da sua casa. Ele é o dono da sua família. Ele é o dono do seu ser. Confesse isso porque o inimigo, ele é um derrotado. E quando ele ouvir você confessar, ele tem que fugir. Quem tem que fugir é o diabo com suas palavras negativas, com suas ações negativas. Davi não desistiu. Ele persistiu. Ele buscou a Deus. Ele orou a Deus e ele ficou sarado.
Mas entenda, o processo de libertação, o processo de cura, ele leva um tempo. Esse tempo é de Deus, para você ser provado. Porque quando Deus ele te prova, é para acrescentar a sua fé. É para deixar a sua fé grande, porque você é um vencedor em Cristo Jesus. Confesse isso. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Jesus é o Salvador. Jesus é o meu Senhor, o meu Redentor. E Ele vive. Ele vive dentro de mim. Ele vive dentro de você. Creia nisso. Pai, eu te agradeço, Pai. Oh, Deus, obrigada. Obrigada por nos ensinar a suportar o sofrimento por amor ao Senhor. Porque o Senhor sofreu por nós, Deus, naquela cruz. O Senhor sofreu, Jesus, naquela cruz. Foi tão humilhado, tão maltratado. E o Senhor não desistiu, o Senhor não desanimou. E o que o Senhor quer da gente é que nós não desistimos. O que o Senhor quer de nós é que nós não desanimemos. Que nós continuemos confessando a palavra do Senhor. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingida, ainda que uma doença mortífera me alcance. Ainda assim, eu não vou desanimar, eu não vou desistir, porque o meu Deus é o Deus do impossível. Eu creio na palavra de Deus. Ele diz que Ele é o Deus do impossível, eu preciso crer. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele é aquele que chega quando não há mais forças. E Ele muda toda a história. Ele transforma tudo. Suporte esse sofrimento. Tenha fé. Creia. Confesse a palavra. E a vitória é tua. No nome do Senhor Jesus. Oh Deus, eu agradeço ao Senhor. Porque essa pessoa que está orando comigo, ela está tomando posse da tua vitória. Ela está tomando posse da vitória que o Senhor já conquistou naquela cruz, Pai. Porque nós somos mais que vencedores. E todo o mal já caiu por terra. Nenhuma praga vai chegar na nossa casa, nenhuma praga vai chegar na nossa mente, nenhuma praga resistirá ao poder de Deus que está dentro de nós. Oh Deus, agradecemos a Ti, Senhor. Louvamos ao Senhor porque Tu és o Rei dos Reis, o grande vencedor, o El Shaddai, o Senhor e Salvador da minha vida, da minha casa, da minha família. E eu agradeço a Ti, Pai, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.